toda essa tentação, na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci. Olá, gente linda, muito boa tarde. Hoje é dia 20 de outubro de 2022 e eu sou Tânia Marques para o programa de número 51 do Saúde, Cultura e Muito Mais, aqui na Rádio Web Inter de Todos. Faltam poucos dias para o programa completar um ano. O Saúde, Cultura e Muito Mais começou no dia 4 de novembro do ano passado. O meu agradecimento muito grande, um abraço muito grande ao meu querido Dagom Machado, porque é uma oportunidade maravilhosa estar aqui sempre aprendendo e entrevistando pessoas maravilhosas. Estamos no Outubro Rosa, então temos mais uma mulher maravilhosa hoje aqui para entrevistar, que é a escritora, professora, ex-comissária de bordo, Janice Bart, para mais uma edição do Saúde, Cultura e Muito Mais. Seja bem-vinda, Janice. Muito obrigada, Tânia. É um prazer estar de volta aqui na Rádio do Inter, né? Eu, uma gremista, mas eu compactuo, eu compactuo pelo amor do futebol, né? Então, um Grenal amistoso hoje, mais uma vez, muito obrigada, agradeço a torcida colorada, a torcida gremista, de mulheres, de homens que estão do outro lado nos assistindo, é um prazer estar aqui de novo com você. Exatamente, tu estiveste aqui com a gente no dia 25 de novembro do ano passado, faz quase um ano, quase né? um ano também. Uhum. E já estás, ontem, foste entrevistada pelo Cláudio Andrade, né? Foi isso? Foi ontem? Foi ontem, estive no programa dele, no portal RDC, pela segunda vez também, eu estou retornando, né, as reportagens aqui com você, Maravilha. eu acho. Ele foi meu professor no curso de locutora. Mas que espetáculo! Ótimo professor. Uma maravilha. Sim. Interessante. Você foi minha professora também, Tânia. Não esqueça professora. Isso aí. Eu muito aprendi sobre Piaget com você. Obrigada, obrigada. Sim, daqui a pouco a gente vai se dando conta, então foi aluno de Beltrano, foi aluno de fulano, e vai se fechando assim, isso é uma coisa muito boa. E é muito bom a gente estar aprendendo, assim, trocando, é muito bacana, eu gosto muito disso, assim, essa possibilidade da gente conversar e trocar ideias, trazer experiências diferentes, né? Porque tu tens uma experiência muito grande, assim, seja como escritora, professora, como ex-comissária de bordo durante muitos anos na Varig, né? A nossa extinta Varig. Estivesse muitos anos lá. Foi um bom período de Varig, né? Eu acho que me fez crescer muito como ser humano, me fez eu vivenciar situações que me deixaram pensar, né? Fizeram pensar muito, né? O quão bonito e grande é esse Brasil. A gente começa geralmente na aviação doméstica. Eu aprendi muito, eu conheci muitos lugares do interior, do Oiapoque ao Chuí, do interior do Brasil, um grande interior, e conheci muitas culturas diferentes, não só no Brasil, como fora do Brasil. E isso faz o ser humano crescer muito. A gente amplia a nossa visão, Tânia, do mundo. A gente sai da caixinha, né? Tem muitas pessoas que vivem dentro dela, e isso não é bom. O mundo é muito mais do que isso. É realmente assim, uma coisa muito fantástica, a gente poder conhecer visões diferentes, saber que a forma que a gente tem de pensar não é a única, né? Porque se a gente acha que é a única visão de mundo, é difícil a gente respeitar a visão do outro se a gente não compreende primeiro que a nossa visão de mundo não é a única. Exato, exato. Exatamente isso. E essa profissão, ela nos presenteia com isso,
né? Uma das coisas, né? A gente se torna uma psicóloga ou um psicólogo sem querer, né? Porque a gente lida com a tensão dos passageiros, tensão, dor, né? Muitas vezes os passageiros estão viajando de um lugar para outro para o enterro de um ente querido, não é? Da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Então, tudo isso faz parte da vivência de um comissário de voo, né? É tudo parte. O correto é comissário de voo ou de bordo? Ambos. Tá, Ambos. porque eu no folder eu coloquei de bordo, daí eu vi que tu já tinha comentado outro dia de Ambos. voo. Tá Ambos. certo. Na minha Ambos carteira profissional, eu tenho os dois, comissário de bordo e comissário de voo. Beleza. Antigamente se chamava de aeromoça. Mas agora há muito tempo já mudou, né? Isso, Porque antigamente isso. eram só moças. Antigamente, né? Muito antigamente. É que de acordo com a palavra que a gente fala, a gente vai mostrando onde que a gente se situa no tempo, né? Exatamente. Isso é o que a linguística, a minha outra área de atuação fala, né? A língua, ela está em constante desenvolvimento, ela muda, né? Ela se amplia, ela pega empréstimos, né? Então, isso é uma coisa que mudou, né? Como é que eu vou ter uma aeromoça, né? Se hoje em dia a profissão é para moças e rapazes, né? Moças e rapazes, e a idade também não está limitada, né? Não, aqui no Brasil, infelizmente, continua limitada, Tânia. Até Sério? ao último né, retorno de colegas que eu tive, ainda continua limitada. No exterior, é muito mais flexível, tem um limite de idade por questões físicas, porque, na verdade, o trabalho de comissário de voo, ele é um trabalho que demanda muito do físico da gente, né? A nível físico mesmo, né? De força, como a nível de transformações que o nosso corpo sofre ao longo dos anos por vivermos num ambiente completamente artificial. Ah, certo, tem esses fatores também, claro, porque quem é viajante esporádico não sente esses efeitos. Agora, quem está Não, diariamente trabalhando com os, claro, sim, olha só, nunca tinha me por ocorrido. isso que no Brasil ela é uma profissão que ainda quando eu saí da aviação, nós temos todo um sindicato que regra normas, né, junto com a instituição da aviação civil nacional, e nós temos instituições de aviação internacionais que também regulam o tempo de voo que um tripulante pode exercer. Né? Então, existem limites de horas de voo que um tripulante pode estar dentro de uma aeronave. Isso existe um Justamente limite, para manter a saúde, né? claro, um limite, existe assim um limite mensal de horas? Como é que é isso? Exatamente. Existe um limite semanal, diário, semanal e mensal. E aqui no Brasil, na época que eu saí, ainda, eu não sei te dizer a regulamentação agora, né? Mas aposentava-se de forma especial, como o professor e o policial, as pessoas, Sim, a área médica, né, que lida com doenças, tinha uma aposentadoria mais cedo, justamente por conta disso. da insalubridade, né? Que eles precisam. Exatamente. Nossa. Uhum. Não, eu não sabia, para mim é uma novidade, mas faz todo sentido. Faz, Faz todo faz. sentido, né? Gente, Aliás, temos riscos de vida diariamente, né? Nós corremos risco de vida, provavelmente, né? Então, também isso, né? Não só a saúde, mas a mas vida. exatamente, mas me diz uma coisa, falando em risco, eu agora não sei por que me veio essa imagem da cabeça, mas vamos ver, né, de onde que saiu isso, minha imagem, minha mente criativa hoje aqui, que eu falaste no risco de vida, eu não imaginei um avião caído, eu imaginei um passageiro enfurecido pegando uma faca e saindo atrás das comissárias. Não é o A gente, usual, né? não é o usual, mas a gente, em todo o nosso treinamento, eu fiz o meu treinamento, graças a Deus, há um bom tempo atrás, na Varig, eu fui formada como comissária de voo dentro da Escola de Comissários da Varig, tive essa grande honra, né? E foi um treinamento maravilhoso, espetacular, né?
um treinamento que era reconhecido no exterior como um dos melhores treinamentos de comissários de voo do mundo, das companhias aéreas. Eu tive essa honra de fazer parte desse time. E nós tínhamos um treinamento especial em relação a isso também, né? As situações estranhas dentro do avião, de emergência, né? Além de situações como essa, né? Digamos, de tomar conta de uma aeronave, né? De pessoas poderem se, né, mobilizar, e tudo isso faz parte do nosso treinamento como comissários de voo. Até mesmo porque, mesmo que a pessoa não tenha planejado cometer um ato terrorista, mas digamos assim que algumas pessoas acabam tendo o seu humor alterado em função de medo, em função de a diferença de ambiente, né? Exatamente, não só o seu humor. Quando eu trabalhava na Varig, e ainda hoje, bebidas alcoólicas são servidas, não é a bordo. Sim. Ainda hoje, né? E as pessoas às vezes não se dão conta, mas o álcool, todos os fatores lá em cima, nesse ambiente artificial, ele modifica, e modifica para mais. Então, o nível alcoólico, ele se multiplica. Então, se você toma, eu não sei, hoje em dia eu não lembro mais, mas tem um fator, né, um percentual de aumento desse fator, né, no ser humano. E se eu tomar 2 cervejas ou 2 copos com 2 doses de uísque, isso aí se multiplica. E às vezes a pessoa, né, tá se divertindo em férias, né, começa a tomar um pouquinho mais álcool do que deveria, e o fator da pressurização do ambiente artificial, ele atua nessa pessoa e engrandece, né, aumenta essa proporção, né? E às vezes a pessoa se torna um pouco inconveniente, o que é inconveniente para os demais passageiros e pode colocar em risco a segurança da aeronave como um todo. E faz parte, então, das atribuições das comissárias lidar com essas situações. Exatamente. De vez em quando avisar o comandante, ó, o passageiro da poltrona 31B, né, ele está um pouquinho alcoolizado, está tomando muita bebida, né, o que a gente faz, comandante, né? Então, a gente também tem essa, né, primeiro, se a gente se reporta para o nosso chefe de cabine, né, nós temos uma hierarquia na aviação, e a gente se reporta ao chefe de cabine, né, o chefe de cabine vai reportar ao comandante, que tem poder, né, o comandante, quem não sabe disso, o comandante de uma aeronave, ele pode atuar sob várias formas, inclusive como polícia, né, digamos assim. Ele tem esse poder. Certo. Porque então significa que se a pessoa está acostumada, por exemplo, ela está acostumada a tomar 3 doses de uísque e fica bem. Aí, se ela resolve Sim. tomar no voo 3 doses de uísque, acabou o sossego de todo mundo. Às vezes, sim. Às vezes, sim. O que é uma coisa desagradável. Pessoalmente, eu não gosto de viajar com uma pessoa alcoolizada do meu lado, né? Porque eu sei o risco que essa pessoa pode se tornar. Não só a chatice, né? Mas o Sim. risco a bordo de um avião. Eu brinquei contigo dizendo da faca, porque às vezes, quando a gente passa assim, tá passando no raio-x, e na caixinha, aquela que a gente vê que as pessoas colocam os objetos, né, que não podem embarcar, tem cada coisa estranha. Sim, tem cada coisa estranha dentro daquilo que as pessoas estão né, graças a Deus, depois dos atentados do 11 de setembro, né, que foi um horror aquilo, né, a aviação civil mundial tomou, né, várias providências justamente para proteger a vida de todas as pessoas que embarcam no avião para ser feliz, para ir de férias ou ir trabalhar em outro local, né? E eu acho isso muito importante. É uma coisa desagradável, às vezes, demorada, chata, mas, infelizmente, Tânia, nós vivemos um mundo muito violento, né? E, infelizmente, as pessoas, às vezes, né, que não tem nada a ver com o problema, passam por essas coisas desagradáveis, mas faz parte da segurança. Faz parte da segurança, exatamente. O Fernando que tem assim, uma prótese de quadril, né? Então, todas as vezes que vai passar pelo raio-x, apita, tem que passar né, pela, como é que se chama? Pela revista física. Né? Sim, e é uma coisa que a gente sabe, assim, bom, pode ser um pouquinho incômodo passar por isso, mas
é uma questão de segurança, a gente se sente mais tranquila sabendo que tem um cuidado maior, né? Porque quando a gente, de repente, desconfia, tem alguma coisinha ali, nos fazem abrir cada cantinho e tal. Mas é bom saber que se a gente está passando por isso, significa que esse cuidado está existindo. Então, eu nunca... Com certeza. Eu acho melhor aqui no chão do que lá em cima. Exatamente. Também acho. Mas então, quanto tempo tu ficaste aqui no voo doméstico? No voo doméstico, 4 anos. 4 anos. E aí tu partiste para o internacional. Aí a gente alçava, na minha época, né, a gente tinha todo uma progressão hierárquica, né, de tempo de trabalho. Aí eu te vi na ponte aérea lá, eu até mandei uma brincadeirinha para ti, acho que foi no WhatsApp, no Instagram, né? Eu muito fiz essa ponte aérea. A gente fica isso. 4 anos na ponte aérea, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, São Paulo. Tinha uma hora, Tânia, que a gente não sabia mais em que cidade que a gente estava. Não, isso é estranho isso quando a gente tá. Eu tive uma época em que eu viajava muito para dar curso quando eu era bem mais jovem e tal, para muitos cursos de especialização, ia de um lugar para outro e tinha dias que eu me acordava assim, onde é que eu tô mesmo? Tu olha para os lados, num quarto de hotel, que é completamente... Mas isso é uma síndrome que todo tripulante tem. Até eu recebi uma vez, no ano passado, uma piadinha de uma ex-colega da Varig, né, que somos amigas até hoje, e ela mandou uma piadinha que é exatamente isso, uma moça acordando no hotel, uma comissária, né? Onde é que eu estou? Sim, houve uma vez alguém perguntou, eu vi numa entrevista alguém perguntando, era um rapaz, eu acho que era jogador de basquete e tal, que perguntaram, o entrevistador perguntou, então você conhece muitos lugares do mundo, porque você vai a muitos torneios, e ele disse, olha, eu conheço aeroporto, hotel e estádio. Não dá para conhecer muita coisa, não. Mas tu não, a gente conseguia conhecer. Legal era isso, muitas coisas. Conseguia conhecer, dar tempo, assim, entre uma escala e outra para poder fazer exatamente, isso. Exatamente. Quando faz voos internacionais e nacionais também, a gente fica no mínimo 24 horas, né, no local. Então, dá para a gente conhecer. Né? E como a gente tem chances de retornar àquele local, né, se você não viu tudo naquele dia, você pode, né, em outras viagens, né, continuar passeio. E um dos locais para onde tu foste, né, fazer voos e acabaste fixando base é o Canadá. O Canadá, cheguei a fazer voos, mas no Canadá eu conheci a minha cara metade, a primeira cara metade. Tá. A minha alma gêmea. Certo. E ficaste quanto tempo lá? Eu morei 8 anos em Toronto. Tá, mas lá então não foi em voo que tu conheceste? Não, mas eu cheguei a voar, eu voei também numa companhia canadense, a Air Transat. Eu cheguei a voar. Logo que eu cheguei, eu tinha que começar a trabalhar, sempre trabalhei na minha vida, né? E eu coloquei currículos, né, como comissário de voo, eu tinha pedido demissão da Varig por conta do meu casamento, que eu casei com um piloto de aviação canadense, né, na época, e quando eu cheguei lá, coloquei meus currículos e as portas, mais de uma empresa aérea, né, as portas abriram, porque eu tinha um currículo de uma Varig, né, que lá fora tinha um grande peso, uma grande companhia aérea, né, então era muito respeitada. E eu voei algum tempo na Air Transat, que era uma companhia com base na cidade de Montreal, mas tinha base em Toronto. Minha base era Toronto na época. Joia. Tá, e me diz uma coisa. A Varig foram quantos anos ao todo? Ao todo, 12 anos. 12 anos. E era, assim, ó, a Varig era uma empresa muito cobiçada, né? Sim, por passageiros e tripulantes, né? Era o sonho de todo piloto, de toda, né, aprendiz de aeromoça, ou, né, querendo ser aeromoça, de ser, né, comissário de voo ou comissário de voo na Varig, que era uma empresa muito cobiçada como para trabalho, digamos assim. Uhum. E era uma empresa muito grande, né? Ela tinha uma amplitude, ela era conhecida mundialmente, né?
Sim, ela ganhou vários prêmios de segurança, Tânia, e de serviço de bordo, né? Mais do que Panem, mais do que Swissair e Lufthansa, né, na época. Então, a Varig, para todos, muitos brasileiros que viajaram para o exterior, ao invés de ir no consulado brasileiro, iam numa agência da Varig, em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, né? Então, era algo especial, especial mesmo. E tu tens ainda alguns objetos, né, de lembrança da Varig. Eu separei aqui, eu tenho minha carteira de voo, mas eu não sei, eu tô mudando de coisas, encaixotei algumas coisas, eu queria mostrar minha carteira de voo, mas eu não encontrei a carteira de voo. A minha licença de comissária, né? Que a gente tinha que fazer na época no Departamento de Aviação Civil, hoje em dia é uma outra, né, instituição nacional que faz esse tipo de análise, de testes, né? Porque a gente fazia testes na empresa e depois tinha que fazer testes na instituição nacional que regula a aviação civil, né? É como E se a fosse gente um recebe uma conselho, licença. tipo um conselho profissional, alguma coisa parecida, assim. Exatamente, exatamente, né? Então eu trouxe aqui, ó, o meu manual de anúncios de bordo. Gente! Você sabe que a gente faz anúncio, já até hoje fazemos anúncio de bordo, né? Sim, Então, nós sim. temos aqui, sim, olha aqui o mapa, isso aqui é um mapa de um avião e os meus rabiscos de estudante da emergência desse avião. Então, como eu ia fazer Olha um teste que eu só! estudei, e eu costumo rabiscar muito, né, Tânia? Tá, E nisso tu foi tem o mapa, então, da aeronave com as exatamente a posições. localização do material de emergência dessa aeronave. O Essa que é muito aeronave importante para mim. é a Electra que fazia a ponte aérea. Gente, olha que coisa importante, né? É muito importante que o pessoal que está ali cuidando da gente saiba direitinho onde é que está cada coisa numa hora. É Exatamente. aquele tipo de coisa que a gente torce, né, para não precisar. Mas se precisar, sabe que Exatamente. tem alguém que sabe cuidar da gente. Exatamente, Tânia, aí falando sobre isso exatamente, o comissário não é um garçom de bordo, né? O comissário, como eu mostrei, acabei de mostrar para quem está nos assistindo aqui, a gente estuda muito, a gente tem que estudar os procedimentos de emergência. Quer dizer, a gente tem todo o aprendizado disso, além do aprendizado de como servir alguma coisa, como tratar um passageiro, né, a gentileza, né? Isso na Varig, por exemplo, fazia parte. Nós tínhamos curso de etiqueta social, etiqueta profissional, justamente para a gente ter um diferencial, né, quando tratar com o nosso passageiro. Tu trouxeste aqui o livrinho do Manual dos Avisos, e aí eu me lembrei que na semana passada eu voei junto com a minha neta e ela disse: Para de falar, vó, que eu quero ouvir, eu gosto de ouvir os avisos. Viu? Uma menina atenta, muito bem, parabéns, da Tânia. Tem essa coisa de eu já ouvir os avisos. Não, tem que ouvir de novo. Eu fico sempre de olho, porque eu vou hoje em dia como passageira, né, de férias, e eu vou em aviões que eu não conheço, que eu nunca voei, né? E os aviões que eu nunca voei têm saídas de emergência diferenciadas, aumentaram as saídas de emergência, podem ter modificado alguns procedimentos. Então, eu presto muita atenção. Eu estou instruída, né? Eu aprendi a prestar muita atenção a tudo isso. E eu aconselho que Exatamente. as pessoas também prestem atenção, porque numa questão de Exatamente. emergência a gente fica muito nervoso. E se você sabe qual é a saída mais próxima de você, é muito mais tranquilo. E você pode ajudar outras pessoas também, o que é muito importante. Né? Em questão de. Na aviação, a gente aprende muito também, Tânia, em trabalhar em equipe. Né? Isso é muito importante. Sermos irmãos. Porque numa hora de um aperto, de uma emergência, isso é muito importante, faz toda a diferença, né? E como passageiro também a gente tem que pensar isso, né? Salvar, ajudar uma senhora mais idosa, que tem dificuldade de se locomover, ou uma criança que está viajando sem os pais, tem muitas crianças que viajam sem os pais, né? E eu acho que isso faz parte da humanidade que a gente está perdendo hoje em dia no mundo, Tânia. Isso me deixa muito triste. Sabe que a minha filha, que hoje tem 38,
Ela muitas vezes viajou porque o pai dela é boliviano e ela era criança, acho que ela tinha 9 anos quando ela viajou pela primeira vez sozinha. Via várias vezes que ela viajou e eu me sentia muito segura, porque sempre tinha que fazer a troca de aeronave em São Paulo, mas eu sempre me senti muito tranquilíssima, porque era um cuidado assim maravilhoso, né? E tudo que eu via de cuidado que ela recebia, eu ficava muito, muito tranquila de saber que ela estava viajando sozinha e tudo de bom. Sim, mas isso é uma das coisas que mais tem que se cuidar na aviação, né? Uma das coisas que a gente primeiro aprende é justamente os menores desacompanhados, a gente chama de menores desacompanhados. É uma responsabilidade muito séria para a empresa. Você já imaginou perder o menor num trânsito desse, numa porta de avião? Já pensou? Não quero pensar nisso. Não, então a criança é a primeira a entrar e a última a sair. Só depois que todos saíram, essa criança sai acompanhada de um funcionário de terra da empresa, para depois entregar ao pai ou familiar que está esperando no aeroporto. E o mais interessante é que não havia acréscimo de valor, pelo contrário, ela pagava metade por ser menor de idade. Sim. Isso é um serviço, né, praxe, um serviço, né, gratuito. Né? Maravilhoso, assim. Eu sempre me sentia muito tranquila das vezes que eu tive que fazer esse procedimento. Foi uma coisa muito tranquila. O Antônio e a Salete Beck dizem boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Antônio e Salete. Boa tarde. Olha só, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa. Já nisso eu tenho umas perguntas. Não, eu primeiro vou falar aqui que tu aproveitaste conhecimentos das tuas viagens, das tuas andanças no teu primeiro romance Granito, no primeiro, porque lá no teu WhatsApp, no perfil do teu WhatsApp, tu diz assim, feliz escrevendo. Essa pessoa, ela vai catando as coisas, né? Porque tá lá no teu status, né? Não é no status, na mensagem lá no teu WhatsApp diz isso, né? Quando a gente abre ali, enxerga, feliz escrevendo. Será que tá saindo coisa nova? Já está sendo escrito, sim. Opa! Que maravilha! Estou tentando, estou rabiscando o segundo romance. Que joia! Que volta ao passado também do Rio Grande do Sul, só que em outra época, em outro local, mas que tem a ver com granito. Né? Quem chegou até o final do livro vai entender o motivo. Sim, e é tão bom, né, Janice, se a gente pudesse mudar um pouco. Claro, a gente que trabalha na área da educação, tu também com a formação de professora, psicopedagoga, com muita experiência, a gente tem um jeito diferente, né, de poder estudar, de poder trabalhar, e a literatura é um jeito muito bacana da gente conhecer a história. Sim, sim, eu acho que sim, eu acho que eu sou da área, eu acho muito interessante a gente usar livros, né, porque livro e livros com essa pitada histórica ajuda muito a gente entender, né, um pouco mais as nossas raízes, né, independente do estado, do local, do país que você nasceu, né. Quando eu li Shakespeare, por exemplo, eu entendi um pouco mais do povo inglês, né. E isso tudo é cultura, né, então é uma maneira de você imergir nessa cultura através da literatura, é uma maneira tão gostosa da gente aprender, né? Além de você viajar com essas personagens, né? Ir para outros lugares, né? Visitar outras paisagens. E a gente poder também ter essa sensação de que são pessoas que estão vivendo ali, porque quando a gente pega apenas fatos, em dia tal, no mês tal, aconteceu tal episódio, é uma coisa tão distante, tão fria, que a gente não consegue entender isso. Agora, no momento que a gente tem personagens que são pessoas que estão vivendo aquilo, que a gente se identifica, né? Como é que seria que se eu estivesse vivendo naquele momento e que não existia celular? Não existia. Exatamente. Graças a Deus! Graças a Deus não existia celular. Bom, realmente, né? Por exemplo, em Granito, nesse romance, o primeiro romance,
eu tento resgatar a Revolução Federalista de uma forma muito viva, né? Até em ambientes bem pitorescos, que os generais, os grandes generais da Revolução, que, né, eles confabulam, se reúnem num local muito pitoresco, que é um bordel, na cidade de Capão do Leão, né? Então, eu trago de forma, assim, peculiar situações. E eu envolvo algumas personagens da história na batalha da Federalista, né? Então, a gente volta à nossa história gaúcha, né? Numa revolução muito pouco tocada nas escolas por historiadores e professores de história, né? Eu, por exemplo, vi, assim, muito en passant essa revolução, né? Se detém muito na revolução farroupilha nas escolas. Na minha época, pelo menos, de escola de ensino elementar, não sei você, mas eu vi, assim, pitadinhas da Federalista. E, né, eu trouxe a Revolução Federalista, porque ela foi também interessante, muito interessante, e foi uma revolução muito sangrenta, né, que muitas pessoas nem sabem. O codinome dela é a Revolução da Degola, né? E isso é história, através de um romance histórico, né? Eu acho muito interessante. E eu estou trazendo esse novo romance agora, falando um pouquinho da Guerra Guaranítica. Então a gente volta um pouquinho no tempo. 1755, 1754. Né? Volta bastante no tempo. Isso é muito interessante, porque são pessoas como nós que estão ali vivendo as suas vidas, né? Estão vivendo e esses episódios acontecendo e elas vivendo, tocando a sua vida, né? Amando, morrendo, chorando, enfim, as coisas vão acontecendo ali no seu dia a dia. Sim, exatamente. E isso é uma outra... Eu, como sou uma viajante, eu acho que eu nasci uma viajante, Tânia. Eu, né, dei seguimento a essa minha primeira profissão, não só a primeira, me formei em letras primeiro, mas aí eu saí do Rio Grande do Sul, fui morar no Rio de Janeiro, por conta da aviação, né? E amo viajar até hoje, né? É uma coisa que me engrandece muito. Eu observo detalhes em onde eu vou. Eu acho muito importante aprender as culturas dos outros, né? Deixar de olhar um pouco mais para o meu umbigo e olhar para todo que me rodeia, né? E eu gosto de viajar nos livros também, né? Então eu me vejo assim imbuída, sabe? Completamente tomada quando eu estou escrevendo. É uma coisa muito interessante. E tu, de uma certa forma, eu não sei como é que é o nome que a gente dá, porque historiador é o que fez o curso de história, mas de uma certa forma tu acaba um pouco sendo historiadora nesse momento, trazendo porque tu tiveste que... Eu sou uma pesquisadora, na verdade, eu leio muito, né? Eu tenho que comprar vários livros de história, eu leio muito sobre isso. Para a Revolução Federalista eu fiz isso, e estou fazendo agora para a Guaranítica também. Eu pesquiso, eu sou uma pesquisadora, porque eu não posso falar de fatos, de pessoas que estão envolvidas na história se não são reais, né? Obviamente, a minha história é uma ficção, mas os fatos da história são reais, são verdadeiros, né? Não é uma ficção. Aconteceram, não é? Sim, exatamente, os fatos históricos, tem pessoas vivendo, mas são fatos históricos, e aí são detalhes, né? Por exemplo, como é que é a residência, como é que são as vestimentas, como é que são as refeições, porque tudo isso tem que estar contextualizado, né? Não vai estar a pessoa lá... A pessoa vai estar lá no ano de 1700 usando uma camisetinha do Inter ou do Grêmio. Não, obviamente, tudo isso faz parte da pesquisa histórica, né? Eu não me considero uma historiadora, não é o meu métier, mas eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, e a gente está sempre aprendendo, como a gente falou no início do programa, né? Estamos sempre aprendendo. E isso enriquece muita gente também, né? Eu aprendi a conhecer um pouquinho mais o Rio Grande do Sul, né? Porque eu não conhecia muito do estado, eu saí daqui com 20 anos de idade, Tânia, muito jovem, né? E 20 para 21, eu faço aniversário na metade do ano, e é isso, né? A gente está sempre aprendendo, né? E faz parte da escrita, do escritor também,
quando você tem que voltar na história e trazer esses fatos reais aos leitores, né? Tem que ser fidedigno ao que você está escrevendo. Isso é muito bacana, nossa, muito, muito bacana isso. E, bom, e tem uma outra coisa, um outro projeto, né, que tu tá lançando, que é o turismo, como é que se chama? Literário. Turismo literário, exatamente. Bom, como viajante que eu sou, né, uma eterna viajante, uma eterna conhecedora das culturas e dos povos e das coisas, eu acho interessante, né, a gente falar um pouco, mas também vivenciar isso, né? E esse projeto, né, o Granito fez um ano agora, dia 16 de outubro, ele é um libriano de origem, portanto, ele gosta de holofote, todo bom libriano, né? Joia. Dia 16, aqui em Santa Maria, na Feira do Livro, ano passado, foi o lançamento do Granito. O meu aqui, ó, que foi na pré-venda, é 11 de outubro. Pré-venda, exatamente. Na pré-venda. Você foi uma das primeiras pessoas, eu acho, a adquirir o romance. Muito bem, muito obrigada. Eu agradeço a todos eu que agradeço. Que até agora estão acompanhando livros, né? E tem mais esse projeto. Então, eu estou escrevendo um novo romance, mas uma coisa começou a me coçar, assim, Janice, que tal fazer uma coisa diferenciada, que você viveu como comissária de voo, por exemplo, na Europa, tu visitou a casa de Shakespeare, né? E sim, não é que é uma coisa legal. O projeto, Tânia, é exatamente isso, né? O nome do projeto é A Experiência pelos Caminhos de Granito. E o que é isso? Eu quero que as pessoas justamente experienciem, vivam o que as minhas personagens viveram, né? E isso se chama turismo literário, que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? É visitar os locais, casa dos autores, dos escritores, ou percorrer o ambiente que esse escritor narrou em alguma de suas obras, né? E o turismo literário, a experiência pelos caminhos de Granito, é exatamente isso. No dia 21 de abril, Granito e a Galápagos, que é a operadora aqui de Porto Alegre, iremos inaugurar o primeiro tour literário, a experiência pelos caminhos de Granito. E o que a gente vai fazer? A gente vai visitar os locais que as personagens da minha história percorreram. Os locais que elas viveram e as pessoas vão ganhar esse livro, né? Os viajantes de Granito vão receber a obra e vão ter a minha presença de historiadores também e de guias turísticos que acompanharão essas pessoas a essa viagem ao passado. Nós vamos percorrer 4 cidades: Pelotas, Bagé, Ulha Negra e Capão do Leão. Todas cidades do sul e Pampa, na nossa região do estado, onde as minhas personagens, como você lê o livro, você bem sabe, viveram situações, né, fortes, diferenciadas dentro da minha ficção. Eu já deixo esse convite a todos vocês que estão nos ouvindo aqui, né, a não só comprar o livro, né, Granito, mas também fazer parte desse primeiro tour, do tour inaugural dessa experiência, que vai ser uma coisa muito especial. Garanto para vocês. Já existe esse tipo de turismo aqui no Rio Grande do Sul? Eu nunca ouvi falar. Eu não sei se nosso tour não vai ser alguma coisa diferente, especial, inovadora, eu não sei. Eu nunca ouvi falar. Eu não conheço nada a respeito também. É a primeira vez que eu ouço esse tipo de experiência. Não conheço. E não faltam bons livros aqui de autores gaúchos, né? Porque a ideia está lançada, inclusive. Ótimo. Mas eu vou acompanhar o meu bebê nessa história. Sim. Quando já tiver assim, folder, tu manda para a gente poder fazer divulgação junto nas redes sociais, né? Porque eu vou replicando, assim, quando tem eventos interessantes. Sim, não, com certeza. Eu vou Tânia, eu posso deixar.
já está à venda, o tour já está à venda. As pessoas Olha, podem até parcelar esse valor, né? Eu posso dar um endereço e telefone da operadora, Tânia, no ar? claro, pode sim, com certeza. Bom, então a operadora Galápagos, que está há mais de 30 anos no mercado, é uma operadora de turismo muito forte aqui na nossa cidade, no estado, não atua só dentro do Rio Grande do Sul, mas fora do Brasil também, né? E está localizada na rua Siqueira Campos, 1184, no centro de Porto Alegre, nas salas 904, 5, 906, e os telefones deles, o código de área é 51, e eu estou enviando esses dados não só para os gaúchos, né? Para outras pessoas do Brasil que têm interesse também de conhecer mais o nosso estado, que, por sinal, é belíssimo. Os telefones, então, 51, código de área, 30, 25, 20, 28, e o WhatsApp deles é o 51 também, 98407-4707. Se tu tiveres o folder, depois tu me encaminha que eu já coloco ali nos meus. O Eu vou presidente colocando da no. empresa, o Paulo Guzmão, com o qual a gente está fazendo essa parceria, né, abraçou e adorou essa ideia, né, eu vendi a ideia para ele ficou encantado, ele nunca ouviu falar de algo assim, não aqui no estado e nem no Brasil, e ele aceitou assim, de primeira, foi uma coisa assim, ele foi encantado com a história, né, e com a novidade, com tudo, e é isso. Então eu faço o convite, dia 21, no feriadão de Tiradentes. A gente vai fazer a nossa viagem inaugural, voltando, né, no tempo com o Granito. A minha experiência de conhecer assim lugares no interior do estado é em função de fazer palestras, e é uma experiência muito bacana, né? Porque daí a gente conversa com as pessoas do local, é bem diferente assim de ir só a turismo, quando a gente não conhece ninguém, não tem nenhuma referência, está sozinha. A gente tendo uma referência, aí a gente conhece de verdade como é que são as pessoas do local, que têm hábitos específicos. É uma experiência muito bacana, né? Eu sempre Com gostei muito certeza, de estar indo com viajar a certeza. trabalho, assim, sempre para mim foi uma coisa muito, muito gratificante. Sim, eu percorri há 2 meses atrás, eu quis fazer esse percurso que a gente vai fazer com os nossos viajantes de granito. E é uma coisa maravilhosa, né? Eu trato de lugares históricos no livro e eu visitei todos esses lugares e as regiões também de natureza que são maravilhosas, né? Então, essas pessoas que comprarem esse pacote vão ficar muito encantadas, porque a gente vai levá-las e contar, né, o que aconteceu naquele lugar com aquela personagem naquele momento. Então, É é uma turismo, experiência, Tânia, é algo diferente, né? é. Porque é turismo, é literatura, é história, é um monte de. É cultura, é tudo junto, né? Um monte de experiência, tudo junto, um monte de áreas trabalhando em conjunto. Sim, por isso a experiência, né? A gente vai viver coisas. E é muito interessante que as pessoas leiam, elas vão receber o livro antes, justamente, a Laura esteve nesse local, ou Narciso combateu na Federalista aqui, em Bagé, nesse cerco, em volta dessa igreja, que está lá de pé, né? A igreja de São Sebastião, que, aliás, me emociona muito quando eu entro naquela igreja, né? Próprio no hospital de campanha durante a Federalista. Então, tem coisas assim muito importantes, mas que, se você ler o livro, vai tocar mais o teu sentimento. Vai ser muito mais forte. Que experiência bacana. E mais adiante, tu vai de novo conversar com a gente para contar como é que está sendo a experiência. Isso depois de ela começar a entrar em Com ação. certeza, eu faço o convite para você também, para fazer parte dessa turma Ótimo, inaugural. Essa turma vai ser muito legal, a gente vai ficar em hotéis bem legais, hotéis que eu conheço, que eu fiquei, né? Visitar museus, né? Lugares muito interessantes. Fazendas, estâncias, a que Lagoa da bacana. Música. Que projeto bacana. Quer dizer que tu tá assim, cheia dos projetos. Tu andaste passeando também há um mês atrás, tu andaste fazendo umas viagens bem interessantes, né?
Eu fui conhecer um país que eu não conhecia e eu fiquei encantada. Era o meu sonho conhecer a Grécia. E a gente foi, visitou a Grécia, foi muito bonito, uma experiência muito marcante também, muita história naquele lugar, né? É uma coisa muito comovente, pisar na Acrópole, sentir, escutar aqueles filósofos como Sócrates, Aristóteles e tantos outros, né? É uma coisa, sabe? Eu voltei no tempo ali também, Tânia. E Que nós coisa fizemos uma boa. live, aliás, nós temos lives no nosso Instagram, Tânia. Quem quiser acompanhar no YouTube também, uma das nossas últimas lives aconteceu, eu estava lá e os nossos convidados aqui no Rio Grande do Sul, foi muito legal. E eu convido as pessoas para, né, passearem no Instagram do livro, que é o @livro_granito. Lá tem todas as novidades, lives e coisas interessantes sobre o livro e sobre agora o nosso tour literário. Era um dos poucos países que tu não conhecias? É um dos poucos países que eu não conhecia, mas é muito bonito. Acho que vale a pena quem não conhece, tiver condições de ir. É uma experiência diferenciada. A gente teve em algumas ilhas também, muito lindas, com muita história. Estivemos em Creta, eu queria conhecer o Minotauro, mas não estava lá mais. O Minotauro subindo de Creta. Tô Que brincando, tô pena. brincando, mas E me diz uma coisa, quantos países tu conheceste na tua experiência de comissária? ai, Tânia, que pergunta difícil. Sei lá, um montão, um Um montão, montão. um montão. Gente, chega uma hora que nem conta mais. No Brasil, eu conheço de norte a sul, de leste a oeste. Certo. Mas, Janice, eu Sim, vou te fazer uma pergunta assim muito intrigante, que é uma dúvida que é muito grande que eu tenho, tá? A cada sim. vez que eu entro num banheiro de avião, eu penso, mas como é que nos filmes as pessoas conseguem, ou, né, de história que a gente ouve, como é que as pessoas conseguem fazer sexo num banheiro de avião que mal cabe uma pessoa pequena? Eu sou uma pessoa pequena, compacta. Eu já tenho dificuldade, às vezes, como é que conseguem caber duas pessoas lá dentro? E aí eu fico imaginando as posições que as pessoas fazem para. Acontece de verdade? Posso, posso contar um segredinho, uma fofoca? Pode. Eu uma vez tive o desprazer de abrir a porta e ver um casal fazendo amor. Então acontece de verdade. Tu és testemunha, não só de ouvir falar, mas tu testemunha de que acontece. Testemunha ocular do crime. Mas fica meio apertadinho, assim, né? Mas nessas horas é bom ficar apertadinho. Nessas horas é bem interessante que seja, né, É, apertadinho mas mesmo. tu tem que ter lido o Kama Sutra, porque as posições são um pouquinho desajeitadas, né, Tânia? Foi o que eu estava tentando imaginar, assim, como é que tem que ficar um, como é que tem que ficar outro, para caber, né? Exatamente, é meio tipo assim Kama Sutra, não. Mas comigo, né, infelizmente, né, abri a porta e esqueci de trancar a porta, né? E sem sequer fechar a porta. Estavam com Hã? tanta pressa que nem fecharam a Nem porta. fechar a porta, né? Que, claro que a gente sabe que em cenário de filme, daí é cenário, daí os ambientes são maiores, é outro lance, né? Não é um avião de verdade, né? Então a gente tá, ok, filme, ok. Mas aí no avião de verdade é um ambiente bem, bem pequenininho. Sim, e não é um ambiente muito limpo, né? Você há de convir comigo que o banheiro de um avião não é um ambiente muito limpo também. É verdade, bem lembrado isso. É verdade, porque ele é frequentado por muitas pessoas e a gente não sabe quem que frequentou antes, né? Exatamente. É uma boa recomendação essa. Se alguém ficou com vontade depois da nossa conversa, é bom que a Janice já trouxe para a gente. Olha, ficou com vontade de experimentar, mas não é recomendado por questões. Não é recomendado. Ou pelo menos tranque a porta. Tranque a porta.
tranque a porta e cuide as condições de higiene também, tá? Exatamente. Nós não estamos falando do ponto de vista moral, estamos falando em Não, questão de saúde. não, nós somos pessoas assim, bem frescas, liberais, não. A questão é a saúde e a questão é assim, ó, é a inveja da flexibilidade das pessoas. Não sei se é porque a pessoa já está aqui com 61 e dói aqui, dói ali, que a pessoa fica com inveja da flexibilidade dos outros. Sim, mas olha só, o nome do teu programa aqui não é Saúde, Cultura e Muito Mais? Exatamente. A gente tem que falar dessas questões aí, porque a questão, ó, envolve a saúde. Olha, a flexibilidade, então a pessoa, para manter uma agilidade dessas, tem que fazer muita atividade física. Ó, tem que cuidar para também não se contaminar com o que está ali no ambiente, né? Tudo envolve saúde. Com certeza, Tânia. Ô, Tânia, eu queria também falar uma coisinha aqui. Como aniversário, é o mês de aniversário do Granito, ele está em promoção. Eu não sei se eu posso fazer essa propaganda também. Pode, com certeza, claro que sim. Tá. Então, o livro que está fazendo um ano, fez um ano, dia 16, do seu lançamento, na Feira do Livro de Santa Maria. Ele está no mês de outubro, Tânia, em promoção. O preço de capa dele nas livrarias está R$ 85 e nós estamos com essa promoção de R$ 70 pelo Pix. As pessoas têm que mandar um e-mail, que o nosso e-mail é livrogranito@gmail.com, é muito tranquilo, e a chave Pix é exatamente o nosso e-mail também, livrogranito@gmail.com. E também é fácil de encontrar no Instagram, porque o Instagram é Livro Granito. Exatamente. Então, o Instagram também. Mas eu faço esse convite para as pessoas que querem antecipar a leitura para o tour literário depois em abril, né? Já estará com a sua leitura feita. E esse livro vai ser autografado por mim pelos Correios. E o livro de uma leitura muito agradável, muito bem escrito, porque eu sou uma pessoa chata. A Janice sabe, né, que eu sou uma pessoa, ela já foi minha aluna, ela sabe que eu sou uma pessoa chata, que eu gosto das coisas bem escritinhas, né? E é isso, porque às vezes a gente está lendo alguma coisa e tem que travar na leitura para conseguir entender. Eu sempre digo, ou aquela história de o que o cara quis dizer, ou ele disse ou ele não disse, né? Porque é isso, esse cuidado na escrita, da gente poder compreender, né? E a Janice usa recursos muito interessantes, anda no tempo, vai para frente, vai para trás, os personagens ali tentam recordam de situações antigas, então traz os personagens em outros momentos históricos. Então, a Janice traz recursos muito interessantes, recursos literários, mas é tranquilo da gente acompanhar e vivenciar. Eu leio rapidamente, eu li em 2 dias. Nossa! Mas é que são só 500 e poucas páginas. Não, deixa eu ver. Só 600 páginas. 600 páginas. 600 páginas, mas é que eu leio rapidamente. Não, até isso é importante, porque o tamanho da fonte, a fonte é agradável para ler, isso também é uma coisa importante, que agora eu não uso mais óculos, Janice. Que maravilha, Tânia! E isso também é importante, né? A fonte é uma fonte agradável para leitura, é um tamanho bom. O folhado do livro é muito bonito, ele é um livro bonito, a gente teve muito cuidado no escolher tudo. Essa separação no tempo que você falou, Tânia, ela é marcada por um arabesco, justamente para as pessoas saberem que a gente está mudando de época, né? Não sei se tu queres que eu fale um pouquinho, tu fala sobre isso. Pode falar. Sim, a nossa a bisneta dessa família que imigra para o Rio Grande do Sul, né, na história, em 1880, ela chega na cidade, né, 2 séculos depois, né, e consegue, né, no contato com essa rocha milenar, ela consegue visualizar a história de sua família. Né? E ela é responsável pelo registro dessa história. E é aí que nasce o livro, né? Pelo registro da bisneta da família. Então, ela voltando ao passado, existem momentos que ela, ao narrar, ao registrar aquela história, a gente, como leitor, volta com ela no tempo também.
Mais ou menos isso, né, Tânia? Eu sou leitora, assim, sempre como diz meu sobrinho, ele diz assim, tu é a única pessoa que eu conheço que leu Todo o Tempo e o Vento. Sim, mas assim, eu sou acostumada com a leitura, mas às vezes as pessoas podem pensar, eu não sou acostumada a ler muito, nunca li muito, mas é uma leitura tranquila, é um admirador aqui, Janice, Peter Bart, dizendo parabéns pela conversa tão agradável e divertida. Obrigada, Peter. Oi, Peter! Muito obrigada. E assim, ó, é um livro que não precisa, a pessoa não precisa ter aquela experiência de leitura, ter lido, não, a não ser, ela consegue compreender, porque é uma leitura bem agradável. Então, isso é uma coisa importante de salientar, que às vezes a pessoa pode dizer assim, não, eu não sou acostumada a ler muito. É uma boa obra. Quem não está muito acostumado com leitura, pode ler tranquilamente, que vai ser uma boa obra para perder a virgindade em leituras, né? Especialmente de autores e autoras gaúchas. Sim, exatamente. E Tânia, ele é um livro histórico, mas ele não é um livro chato e enfadonho. E justamente a gente conta a história, narra a federalista, mas de uma forma muito peculiar, muito agradável. Isso, então assim, ó, a guerra está lá de pano de fundo, né? Mas Sim, acontece o foco da Janice é trazer as pessoas que estão vivendo, né? São pessoas que estão sim, amando, vivendo, constituindo suas famílias, sofrendo pela perda de um ente querido, né? Tendo sim. aqueles sentimentos normais, mas assim, dentro de um outro contexto que não é o nosso. Então é muito agradável. Isso, por exemplo, esse recurso se usa muito, por exemplo, na telenovela, a gente tem isso também e tal. Mas é um outro recurso. A leitura, ela nos traz uma outra, né? Uma outra vivência. A gente viaja, né? A gente viaja, realmente. É muito interessante. A gente trabalha mais a nossa imaginação, porque os personagens, a gente não sabe qual é a cara do personagem. E um dia a Janice trouxe uma foto lá no Instagram do personagem principal e eu queria saber quem era o modelo. Ela não me contou. Não, eu Porque sou a muito gente está descritiva imaginando. na obra. Eu não sei se tu notaste, né, Tânia? Eu descrevo em detalhes, né, Isso. as pessoas, justamente para o leitor visualizar aquilo. Porque era isso que eu via enquanto eu estava escrevendo no computador a história. Né? Eu vi os detalhes do rosto, a cor do cabelo, o tipo físico, né? Isso me vinha muito. E eu descrevi em detalhes tudo isso na história. Isso. Então, isso permite a gente trabalhar a imaginação, é uma outra forma de arte, né? Então, é um convite para quem não está acostumado com leitura, é um convite. A pessoa com certeza vai gostar, mesmo que não seja um leitor habitual, vai gostar dessa leitura. É muito interessante. Eu faço esse É. convite como a escritora do livro. Janice, querida, eu te agradeço muito, já estamos terminando o nosso tempo, já se passou 1 hora aqui de conversa, tá Nossa! boa? Eu te agradeço muito aqui por estar aqui com a gente novamente, contando a tua experiência. Na semana que vem a gente tem mais um Saúde, Cultura e muito mais, aqui na Rádio Web Inter de Todos, na próxima quinta, às 15 horas, com 2 escritoras também, que é a Regina Vieira e a Fabiane Ramos Rosa, que elas vão falar sobre o livro Já Conversou com a Sua Criança hoje? Então é muito interessante também, essa conversa vai ser muito bacana. E agradecendo novamente, Janice, muito obrigada. E até Eu que outra. agradeço, Tânia. Você, o Inter, aos nossos ouvintes e aos leitores de Granito, do passado, do presente e do futuro. Exatamente. Grande abraço. Um beijo para Até vocês breve. todos. Até Tchau. breve.